Paz do Senhor, galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Que a graça do Senhor Jesus continue sempre super abundante sobre a vida de cada um, que todos estejam lendo a Bíblia, se edificando, se preparando para os dias que virão, para a glória do Senhor Jesus, né? Vamos lá, vamos começar então o livro de Neemias. Que livro fantástico! Bom, se você assistiu o culto da última terça-feira antes de ontem, né? Você viu que eu já preguei sobre o verso 1, o capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Preguei lá na igreja. Você pode pegar lá no YouTube, na Igreja Missionária de Presidente Prudente, a pregação do dia 19, e você vai ver que já foi falado sobre esse tema. Mas o livro de Neemias é um livro extremamente interessante porque ele baseou todo o seu serviço na oração. Ele é um homem realmente de oração, é um homem de Deus. É um homem que procurou resgatar o seu povo da situação de desprezo que eles estavam se encontrando lá em Jerusalém. Nós temos que lembrar que Neemias ele aparece na história em 445, ou seja, quando o rei Ciro determinou, autorizou, aliás, que o povo judeu voltasse, isso foi em 537, ou seja, 92 anos depois, né, que Neemias aparece aqui. Já tinha sido reconstruído o templo, agora para reconstruir os muros. E a oração de Neemias, as orações que Neemias fez, ela deu poder para que ele realizasse a vontade de Deus, né? E Neemias enfatiza, o livro de Neemias enfatiza muito o controle de Deus, o exercício soberano de Deus sobre a vida dos indivíduos e das nações. Tanto que os reis foram favoráveis a tudo aquilo que Neemias estava pedindo, porque a bondosa mão de Deus estava sobre a vida dele. Beleza? Vamos partir então, capítulo 1, nós vimos aqui que Neemias ele se importou com a galera, como falei na minha pregação, ele se importou com a galera que estava lá em Jerusalém, ele orou, ele clamou a Deus, e quando ele orou por 4 meses, o rei Artaxerxes acabou vendo a tristeza no coração dele, e por causa da bondosa mão de Deus, tudo que ele pediu para o rei providenciou. Você pode acessar a pregação lá do dia 19, você vai ver, é maravilhosa, são 3 pontos fantásticos, né? Neemias ele se importou, Neemias ele era a resposta, e Deus deu toda a providência divina para que Neemias fosse a resposta dentro da necessidade das pessoas. Isso foi tremendo, foi maravilhoso, e eu gostei muito de pregar essa mensagem. Tenho certeza que você vai ser abençoado também, beleza? No capítulo 3 nós vimos aqui a reconstrução do muro. Começa aqui a reconstrução do muro no capítulo 3, e aí começa a desenrolar algumas coisas ali no capítulo 3, ele vai indo até o capítulo 4, quando aparecem os filhos do inferno, Sambalate, Tobias e os amigos dele, começam a zombar os judeus, e ali eles falam assim no verso 2, que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo o quê? Imaginam que são capazes de construir um muro em um só dia, porque ofereceram alguns sacrifícios. Bom, a primeira coisa que esses mané aqui não prestaram atenção é que nós somos fracos realmente. O povo de Deus é fraco, mas nós temos um Deus forte. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que é dono do céu e dono da terra, dono do ouro e dono da prata. Nós temos um Deus que é dono da vida. Nós temos um Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas e que nada é impossível para Ele fazer. Tá bom? Então eles não se lembraram do poder e da força de Deus. Ficaram prestando atenção nas pessoas e aí caíram no cavalo, né? Mas aí Neemias fez o quê? Neemias orou, ele clamou. Então aqui vem uma lição para mim e para você. No momento de necessidade, nós temos que clamar. Por quê? Porque quem luta as nossas lutas é Deus. Não somos nós que lutamos. Nós colocamos as nossas batalhas diante de Deus, e Deus trava as nossas batalhas por nós. Amém? Nesse momento mesmo nós estamos vivendo de zombaria, de verdadeira zombaria das autoridades com relação às necessidades das pessoas. Nós vimos aí que é Deus que está batalhando por nós. Beleza? Nesse momento aqui, eu creio que nesse momento aqui de zombaria, de oração de Neemias, é que entra aquele pedaço lá de Esdras, capítulo 4, do verso 6 ao verso 23. Ele se encaixaria aqui com relação ao contexto de oposição, né? Quando Neemias ora pedindo para que Deus entrasse com providência. Então aqui que entra aquele pedaço lá, beleza? Mas aqui eu chamo sua atenção para um trem que é muito legal. Neemias, ele não só orou. O que ele fez? Ele colocou guardas, e ele desenvolveu um sistema do que?
ele desenvolveu um sistema de alarme, um sistema de alerta, de emergência, para dar continuidade no trabalho. Quer dizer, ele não só ficou falando, não só ficou orando, ai Senhor, me livra, me livra, me livra, não. Ele colocou guardas em pontos estratégicos, e o primeiro sistema de alarme do mundo foi Neemias que inventou. Ele colocou pessoas com cornetas e trombetas ali, para que se houvesse alguma coisa um próximo do outro, tocasse a trombeta e todo o povo fosse lá na direção onde a trombeta estava tocando, para poder um socorrer o outro. Então você vê aqui que ele enfrentou todos esses conflitos de maneira inteligente, porque era Deus que estava dando sabedoria para o Neemias fazer essas coisas, né? E ali no verso, ainda nesse capítulo 4, no verso 15, quando os inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus havia frustrado, olha que coisa interessante, não foi ele que frustrou, toda a glória pertence a Deus, mais uma vez, do jeito que eu falei que Esdras fez, Neemias também fez aqui, e ele deu toda a glória a Deus, porque sabia que toda a capacitação, que toda a sabedoria, que todo o discernimento, ele procede de Deus, né? E ali, depois no finalzinho aqui, ó, tem uma parte muito interessante do verso 23, quando diz assim, ó, nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Nós carregávamos sempre as nossas armas, ou seja, Neemias não era o tipo de pessoa que fala aquele ditadinho muito antigo aqui do mundo, né? Que faz o que eu digo e não faz o que eu faço, ou então aquele outro ditado que diz assim, quem pode manda, quem tem juízo obedece, ou quem quer faz e quem não quer manda, né? São ditados que não, pelo amor de Deus, né? A pessoa se você quer liderar alguma coisa, você não pode mandar as pessoas, você tem que ir lá e você tem que fazer, né? O correto é você botar a mão na massa, o correto é você fazer junto com o povo, é você estar presente. Então não adianta você mandar, não adianta você querer falar para as pessoas fazerem. Neemias, ele não orou para que fosse levantado um responsável, não, ele assumiu a responsabilidade e ele foi para cima, ele fez. Então muitas vezes na sua casa, muitas vezes no seu trabalho, é necessário que não só você ore, mas que você tome também as atitudes e tome as rédeas das coisas muitas vezes, e você faça junto com o povo, você faça junto com as pessoas. Não espere que os outros façam, faça você mesmo, beleza? Ali no capítulo 5 nós vimos ali que houve um grande protesto dos irmãos judeus, porque os ricos estavam explorando os pobres. E eu achei interessante aqui, além da questão da correção que Neemias fez aqui, também achei interessante que quando ele ouviu a reclamação, ele ficou muito indignado, mas ele não pilhou, ele não ficou pilhado, ele manteve o domínio próprio, ele respirou com calma, ele se concentrou e orou a Deus para que viesse a solução, né? Então aqui ele fez o que Tiago fala lá em Tiago capítulo 1, verso 19, quando ele fala assim, que você tem que estar pronto a ouvir, tardio em falar e mais tardio ainda em se irar. E Deus acabou dando a providência, dando a solução financeira com relação a essa situação, porque estava sendo cobrado um juros extorsivo dessas pessoas, e ali Neemias orientou que as pessoas devolvessem as propriedades e não cobrassem juros dos seus irmãos. Ele acabou colocando ali, da forma como ele falou, do jeito que ele falou, e dando o exemplo principalmente, ele acabou colocando um fim naquela situação toda. Bom, no capítulo 6 nós vimos ali que o Sambalate, o Tobias, o Gesem, o árabe e toda a galera infernal ali continuava ainda importunando, queria matar, queria acabar com a moral de Neemias. E ali nós vimos que o Semaías, que era o sacerdote, quis levar o Neemias para dentro do templo, para se esconder dentro do templo. E sabe por que ele fez isso? Porque ele era um sujeito sem vergonha, porque ele sabia que o Neemias ele não poderia entrar jamais na parte santíssima ali do templo, que era reservado somente aos sacerdotes. Se ele entrasse ali para se proteger, ele além de demonstrar que não confiava em Deus, ele estava violando uma lei estabelecida por Deus. E ali ele ia cair no descrédito com relação a toda a população. Você viu a armadilha que Satanás faz, como é que ele é ardiloso? Ele pegou o cara e falou assim, olha, os caras vão te matar essa noite, corre lá no templo comigo, você entra lá, a gente tranca a porta e você se salva. Olha só, mas ali Neemias, como conhecedor da palavra, sabendo que Deus estava aguardando, que Deus era por ele, ele falou assim, você acha que eu vou fugir do perigo? Imagina, de jeito nenhum, entrar no templo para salvar minha vida, escarnecer Deus.
escarnecer a palavra de Deus, escarnecer a confiança que eu tenho em Deus, a proteção de Deus, é a mesma coisa que você não confiar que Deus, nesse momento, é suficiente para te guardar, para te proteger, para te abençoar e para dar tudo aquilo que você precisa para inventar, para passar por esse momento que nós estamos passando. Beleza? Vamos confiar na palavra, ligadão na palavra, obedecendo a palavra, como Neemias fez aqui. Ele estava ligado, ele não deixou se enganar, não deixou levar pela conversa mole, aquela conversa furada. Bom, e nós temos aqui no verso 15, a finalização ali do muro em 52 dias. Era uma obra impossível de ser feita nesse período. E Neemias confessa isso e diz que somente Deus foi capaz de fazer com que eles vencessem todas as adversidades, tivessem todos os recursos e construíssem um muro num tempo tão curto. Aí nós vimos aqui no verso 7, né, a descrição de algumas coisas aqui, né, e depois nós vamos ver lá no verso 8 a leitura do livro da lei, mas aí eu vou deixar para um outro momento, para a gente fazer numa outra devocional. Já está bom por hoje. Eu penso que talvez nós tenhamos aprendido muitas lições aqui, lições preciosas, com relação à nossa confiança, com relação à oração, com relação a manter tranquilidade no momento de tribulação, de respirar fundo, de orar a Deus pedindo a solução, de ser tardio em irar, de fazer as coisas, não esperar que os outros façam, mas tomar iniciativa, né, de fazer as coisas, e assim nós podemos, além de nos edificar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Beleza? Deus te abençoe, que essas lições sejam preciosas para você, que você possa se inscrever no canal, que você possa dar um like aí, dar uma moralzinha pro canal, dá também ali, ó, acionar as notificações, beleza? E acima de tudo, divulgue, tá bom? Abençoe outras vidas, abençoe outras pessoas, para que cada um possa ser edificado para a glória de Jesus, amém? Deus te abençoe, até a próxima, tchau!